Então vamos lá, agora sobre o signo de Câncer. No filme, esse lançar-se ao desconhecido é bem explícito, porque basicamente o Luke, o Obi-Wan e os androides, e os droids, né, eles contratam um contrabandista e o seu ajudante, que é o Han Solo e o Chewbacca, para ir nessa missão, ir atrás da princesa. Né? Levar essa mensagem, na verdade, até Alderaan. E eles entram numa nave e vão para o espaço sideral. O Luke nunca tinha saído do planeta Tatooine, que é onde ele nasceu. Ou seja, ele está literalmente indo para o desconhecido. Em muitas histórias isso é o lançar-se ao mar. Não é uma nave espacial, é um navio. Ou uma baleia, né, que engole a pessoa. Ah, mas essa questão do veículo da viagem tende a ser uma constante. Você adquire o veículo da sua viagem, nem que seja um cavalo, uma armadura, ou o cavalo e a armadura, como em algumas histórias de cavalaria. Bom, a travessia do limiar é a travessia dessa fronteira da qual você nunca tinha passado antes. No caso aqui do planeta para o espaço sideral. Em outras histórias, é você sair da sua terra natal, sair do mundo conhecido. E o signo associado é Câncer. Né? Porque aqui tem um trabalho muito grande com o emocional. Em que sentido? Você está no caos. A mente odeia o caos. Ela se torna reativa. Ansiedade. Fragmentação. Certo? Então aqui vai precisar de como um veículo para empreender essa viagem. Esse veículo tem a ver justamente com uma armadura, uma proteção, né? Tem a ver justamente com essa blindagem emocional, onde você treina a sua mente para se tornar não reativa ao caos. Você não sabe do que se trata o mundo, você está no desconhecido, e isso no começo é desespero, porém você vai acostumando com esse novo lugar, digamos. E pela familiaridade, pela exposição, na verdade, a esse novo mundo, onde tudo é desconhecido e misterioso, aos pouquinhos você vai se acalmando. Né? Então, a fase associada à terapia, por exemplo, você não tem mais certeza, não tem onde segurar, digamos. Não tem mais um chão de normalidade para você pisar. Você está num barco, você não está no chão, ou numa nave espacial, né? Então, o herói abraça o desconhecido, porém ele ainda está imaturo. Por isso ele precisa de proteção. Ele precisa ser resgatado e acolhido. Né? Como o Luke, que não tem mais os tios ali, então ele foi acolhido pelo Obi-Wan, pela tripulação da Millennium Falcon. Então tem essa tônica de você estar num lugar desconhecido e perigoso, porém numa espécie de oásis. Você está protegido dentro do caos. Da mesma forma como os pais protegem os filhos, né, do mundo. O mundo tem o caos, porém os pais criam essa bolha de proteção. Por isso o signo de Câncer, casa 4. Né? Câncer, casa 4, tem a ver com a criação, com os pais, com o ninho, um lugar, uma bolha de proteção artificial, onde não existe caos ali. Não existe porque tem alguém segurando ali a, as pontas para o caos não entrar. Basicamente é isso. Isso que é uma casa, no fim das contas, né? Um lar. É um lugar onde o caos é mantido do lado de fora. Bom, pelos donos da casa, né? Pelos pais. Aqui, então, o herói ele é como uma criança que é acolhida ou adotada. Então ele está numa situação de vulnerabilidade, está nesse processo terapêutico, digamos, onde ele começa a se acostumar e amadurecer nesse novo mundo. Ele é criado e nutrido em exílio, alienado do reino que fora corrompido. Né? Então, basicamente, é uma exposição que vai trazendo familiaridade com o mundo mágico, o mundo especial e lado de lá. Certo? Todos esses temas de proteção, nutrição, acolhimento, tudo isso tem a ver com signo de Câncer, a blindagem do caranguejo, ou a armadura aqui do carro no tarô. E a própria ideia de um veículo
para se locomover no caos, também está associado ao carro. Um veículo adequado, como a Millennium Falcon, como o navio Argo, né, da Odisseia. Certo? Então aqui a gente já está no mundo especial. Próxima etapa, a força. Testes aliados e inimigos. Assim que eles saem do planeta, eles descobrem que tem cruzadores, tem destroyers estelares atrás deles. Então eles são perseguidos. Então, ao mesmo tempo em que o Luke faz aliados, o Han Solo, o Chewbacca, ele também descobre que agora ele tem inimigos. Basicamente o Império Galáctico. Né? E vai ter gente atrás dele. Nessa etapa na história, na jornada, a gente luta com os chamados inimigos menores, como no videogame, né? Tem o chefão final e tem os chefes menores, como se fossem os generais do dragão. Então nessa etapa a gente vai derrotando esses chefes menores, vai lutando com os primeiros inimigos e se fortalecendo gradualmente. Nessa etapa é que de fato o herói desperta. Até então, é como se o personagem, né, tivesse ali aos trancos e barrancos só reagindo ao que está acontecendo. Ah, recusa o chamado. Ah, demolição do paradigma. Ah, socorro. Aqui não. Aqui é o momento em que ele aceitou o chamado, na etapa anterior, está no desconhecido. E aqui ele vai se acostumando com a ideia de que ele é o herói, ele é quem vai ter que salvar a princesa. Ninguém mais vai fazer isso. Por isso o heroísmo, a virtude, associado ao signo de Leão, né? A força moral, a força interior da carta da força, né? Onde a gente aprende a domar a nossa besta interior, seja na forma de medo, seja na forma de agressão. Então, o herói domina os instintos básicos, justamente a partir da luta com inimigos menores e que vão ficando cada vez mais difíceis, assim como no videogame. Né? E a cada inimigo que eu venço, eu me fortaleço e eu ganho uma espécie de poder que estava oculto, ou desperta um poder que estava oculto em mim, estava latente. Né? Então esse crescimento do poder pessoal, em muitas histórias, ele aparece como uma convergência de presentes, como se o reino todo reunisse e trouxesse presentes. Olha, toma aqui essa espada, toma aqui esse amuleto da sorte, toma aqui essa panela que faz comida boa, toma aqui esse sapatinho com asas. Justamente indicando essa centralidade do sol, do leão, como um rei, né, que recebe os recursos convergidos do reino. Ele recebe essa convergência de recursos não para usufruto próprio, né, para luxúria, para privilégio, que é uma tentação de se estar no centro, de se estar num lugar de autoridade e poder. Ele recebe esses recursos porque é ele quem vai enfrentar o dragão. Ele vai ser sacrificado. Então é por isso, ele é como um portador dos recursos, é um portador do que há de melhor no reino. Né? Justamente por conta da disposição ao sacrifício, a disposição de, não, eu que vou lá enfrentar o dragão, então por favor me deem as melhores armas e armaduras. Né? No fundo é simples essa história. Basicamente então, convergência de poder, assumir a sua coragem, assumir que você é o protagonista, é um voluntariar-se. Então essa coisa de, não, agora eu estou indo porque eu estou afim, estou indo porque eu quero. Essa coisa da vontade é o tema central aqui da Casa 5. O que eu estou afim de fazer? Né? O que mais?
agora a gente vai para a sexta etapa. Porque uma vez que o herói aceitou o chamado, né, ele já teve esse primeiro contato com inimigos e lutou, ele sente justamente que ele não vai dar conta. Sente mais uma vez. Inclusive tem um espelhamento aqui, né? Entre touro e leão, que eles estão simetricamente na horizontal aqui, em relação ao mapa, como que espelhados nessa linha horizontal, na linha vertical da roda. Repete esse tema da percepção da insuficiência no fim de Leão. E ele percebe então que há necessidade de um treinamento. Do jeito que eu tô, ok, assumi o chamado, né? Assumi o papel de herói. Aceitei o chamado, assumi o papel de herói. Vou lá enfrentar o dragão, mas como que eu faço isso? Então, para isso se resolve, para isso a gente tem a etapa do treinamento. Aqui no Guerra nas Estrelas, na Nova Esperança, o Luke literalmente pega a espada e ele treina não apenas a arte da espada, mas também o contato com a força. Porque ele está destinado a se tornar um Jedi, né? Um guerreiro místico. E é o primeiro contato com a força. E ele de fato mostra a conexão com a força, que vai eventualmente levá-lo a enfrentar o Imperador, enfrentar o Darth Vader. Né? Mas aqui é o primeiro momento nesse arco da história. Isso tudo está associado ao signo de Virgem e a carta do eremita no tarô. Né? Levando a essa etapa onde a gente se recolhe do mundo como um eremita, a gente se distancia dos prazeres, né? Essa coisa da virgindade, da castidade, assim, a gente se separa um pouco do mundo para se dedicar ao serviço. Qual serviço? No caso aqui o treinamento, né? Tornar-se bom, competente em algo. Como quando a gente quer passar no vestibular difícil e passa um ano estudando, ou mais, né? Focado no estudo. Por isso, há uma necessidade de concentração, tanto que no caminho da meditação, essa etapa é a etapa onde você de fato aprende a concentrar a sua mente completamente. E é mais fácil aprender a concentrar a mente num contexto de isolamento ascético, como num eremita. Depois você aprende a concentrar ela em qualquer situação. Mas o primeiro momento, você precisa de condições ideais, né, de temperatura e pressão, como um laboratório. Tanto que o eremita também está associado ao alquimista, recluso, que se dedica à grande obra. O isolamento para concentrar-se no serviço, dedicar-se ao serviço. O recolhimento estoico, onde há um desapego dos prazeres, um desapego dos confortos do mundo, das amenidades. Porque você está se preparando para uma tarefa que vai exigir o seu limite. Então, se você não se levar ao limite diariamente aqui, você não estará pronto para enfrentar o dragão. Né? E a ideia é: a coragem de leão não é suficiente. Eu preciso treinar, preciso ficar bom. A coragem é o alicerce do treinamento. Eu vou construir o treinamento em cima dele. Mas, ainda assim, há esse tempo. Tanto que em tarôs antigos, essa é uma carta associada a Cronos. Tem uma ampulheta sendo segurada. Porque exige um tempo de colheita, né, dessas habilidades. Você planta, cuida e colhe. O signo de Virgem está associado à ideia de colheita também. Inclusive os 3 decanatos vão trazer nessa direção. E nessa etapa aparece de novo o mentor, mas finalmente aqui como alguém que vai treinar o herói. Antes, ele até podia ensinar uma outra coisa, mas não é o papel dele ensinar. O que quer que ele traga como ensinamento é mais num lugar de demolir o paradigma, demolir a ilusão das certezas. Aqui os ensinamentos já têm estrutura. O herói já sabe o que ele quer aprender, o que ele quer aprender e que ele quer aprender também. Né? Então, nessa etapa, o herói se torna proficiente no mundo especial. Proficiente nas artes mágicas, no lido com a força. Né? Ele começa a conhecer e entender de fato a estrutura do mundo mágico ali. Né?
Casa 6 e Virgem são signos, são, né, as estruturas astrológicas associadas a isso. Tem a ver com cuidar dos detalhes, com o serviço, com a dedicação, a rotina, a eficiência e assim vai.